Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Podeis assentar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós somos imensamente gratos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e temos a convicção, Senhor, que Tu estás também aqui. Nós te agradecemos porque vamos aprender da Tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos porque seremos abençoados, Pai. E eu, Senhor, me coloco em Tuas mãos, Senhor, neste momento como instrumento Teu, para ministrar a palavra, Senhor, e que essa palavra possa trazer conforto, possa trazer esclarecimento, Senhor, para os Teus filhos que aqui vieram, Senhor. Te louvo por isso, te agradeço por isso, e te peço, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, traga discernimento a todas as pessoas, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de chamá-los à atenção sobre este verso, o verso 5, porque ele tem algumas características que uma pessoa que gosta de literatura, que gosta de ler e escrever, sempre se atenta. E eu tenho esse gosto, eu gosto de ler, eu gosto de escrever também, e às vezes quando escrevo algum texto, eu tenho uma preocupação muito grande com relação à pontuação, porque eu sei que um texto bem pontuado, com as vírgulas nos lugares certos, com os dois pontos nos lugares certos, ele passa para o leitor a ideia de como aquilo estava sendo, ou como o autor gostaria que aquilo fosse transmitido, tem um estilo. E eu, neste verso 5, eu me atentei aos dois pontos e a vírgula. Eu gostaria que você se atentasse também aos dois pontos e a vírgula que tem nesse texto. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Os dois pontos, queridos, antes da palavra e a vírgula, depois, denota, induz a uma sonoridade suave, a um jeito confortador. Filho. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Filha, filho, perdoados estão os teus pecados. Nenhum pai, nenhuma mãe, quando quer passar tranquilidade, quando quer passar conforto, quando quer dizer algo bom, usa a palavra filho sem carinho. É sempre muito carinhoso. Um pai ou uma mãe, quando quer dar uma boa notícia ao seu filho, quer comunicar que ele tem um presente, que ele vai ter uma viagem totalmente paga, ou até uma boa notícia, a gente sempre fala assim: filho. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Eu gostaria agora, já que nós, antes do culto, foi citado aqui, não diretamente, mas foi citado Mateus 18 e 19. Em Mateus 18 e 19 diz que aonde 2 ou 3 se reunirem e concordarem. Aliás, em Mateus 18 e 19 diz aonde 2 concordarem. Então eu já concordo, tá? E se você concordar também, eu vou fazer uma oração aqui. E você só preste atenção. Se você concordar com ela, que ela vai te atender a sua causa, o teu momento, a sua dificuldade, você só precisa dizer amém, porque amém é uma concordância. Amém quer dizer que assim seja. Então eu vou pedir que você curve a sua cabeça, que você feche os olhos e preste atenção. Se você concordar, diga um amém, ou diga um aleluia, ou diga alguma coisa que denote a sua concordância.
Senhor, Tu és maravilhoso, não há nada que não possas consertar, não há nada que Tu não possas fazer, não há problema que não possas resolver, não há necessidade que não possas suprir, não há questão por demais complicada para Ti, ó Deus. Estou lançando todas as minhas ansiedades sobre Ti, a Ti eu entrego tudo. Estou repousando minha cabeça sobre o Teu ombro, Senhor, para ter paz. Sei que me amas e confio em Ti para o suprimento de tudo o que necessito. Rejeito a angústia, rejeito a depressão, rejeito a tristeza. Senhor, confiando em Ti, eu não ficarei estressado, eu não terei esgotamento nervoso. Senhor, eu confiarei em Ti para derrotar os inimigos, para a Tua glória. Confio em Ti, Senhor, para abrir as portas que estão trancadas e intervir em meu favor. Confio em Ti, Senhor, para conquistar a vitória. Amém, queridos? Você pode dizer amém para alguma dessas afirmações? Amém. Então o Senhor vai te abençoar hoje, porque eu concordo, e se você concordou, a palavra diz que se dois concordares, lá no céu, já haverá uma movimentação em favor daquilo que você concordou. Então você vai sair abençoado aqui. Mas voltamos à ministração, Marcos 2,5, Jesus diz ao paralítico: filho. A Bíblia, nessa passagem, ela não fala o nome do paralítico. E é interessante, porque em outros relatos, inclusive, o evangelista Marcos, ele cita um outro exemplo que está registrado lá em Marcos, no capítulo 10, verso 46, que há um cego chamado Bartimeu, e o nome é citado, mas nessa passagem aqui, o nome dele não é citado. Marcos capítulo 2, verso 5, apenas se você ler todo o contexto, você vai descobrir que 4 homens ajudaram esse paralítico, mas não é citado. E já em Marcos 10, 46, não é só citado o nome do cego, mas é citado também o nome do pai do cego. Então, esse sujeito aqui, pelo visto, ele não gozava de uma importância tão grande, estava marginalizado, porque talvez se Marcos, que estava registrando, e era hábito, a gente pode avaliar mais adiante, quando ele escreve no capítulo 10, ele registrava os dados, ele colocou lá o nome de Bartimeu, o cego de Jericó, até mostra e escreve da origem dele, que ele era filho de Timeu, mas nesse ele não registrou. Eu pressuponho que esse indivíduo era um desses indivíduos marginalizados, um desses indivíduos que não tinha tanta importância na sociedade, até porque quando é citado o nome da família, tem uma certa importância, isso faz parte da tradição. Mas este paralítico era um rapaz, aparentemente, sem nome. Nós não sabemos nada sobre o pai dele. E é possível, queridos, que nem ele soubesse alguma coisa sobre o pai dele. Talvez ele fosse um filho de pai desconhecido. E a sociedade, eu diria assim, a antropologia, a sociologia, dão um status significativo aos filhos que têm pais. Essa é a tradição social. Pais dão sobrenome, pais dão um lugar na sociedade. Infelizmente, na sociedade criou-se esse estigma, tá? Que os órfãos são identificados muitas vezes pelos seus problemas, são rotulados pela sua condição. É só você visitar um orfanato e veja como é que eles são estigmatizados, como é que eles são vistos pela sociedade. Então, esse sujeito aqui era um sujeito que não tinha nome. Talvez ele fosse conhecido até por um apelido jocoso, como é muito comum acontecer no meio social, as pessoas chamarem o indivíduo pelo seu defeito físico.
Eu acho que você já ouviu alguém falando, olha, é o mudinho, é o aleijadinho, é o ceguinho. E eu não sei se esse sujeito naquela sociedade não era visto dessa forma. Hoje nós temos até uma preocupação com o politicamente correto, Hoje a gente tem uma preocupação para não praticar o bullying, mas eu não lembro de ter lido em algum lugar aqui que no passado tivesse essa preocupação. E até pode ser que esse sujeito era conhecido como o aleijadinho. Agora, nos dias de hoje, queridos, pode ser que nós sejamos também, pode ser até alguém aqui já enfrentou uma situação como essa, de ser estigmatizado, de ser rotulado. E às vezes rotulado por um eventual erro que você cometeu. Pessoas cometem erros, pessoas são humanas, pessoas cometem deslizes, e muitas vezes esse deslize, esse erro cometido, pode ter rotulado um indivíduo. E algumas vezes a gente carrega alguns estigmas, carrega alguns rótulos, carrega alguns apelidos por um eventual erro que nós cometemos, ou até por não atender uma expectativa ou um padrão estabelecido pela sociedade ou por alguém. Rótulos do tipo, ele é um fracassado, ou ele é pobre, ele é muito complicado, ele é enrolado, e algum até pode estabelecer um padrão, e isso tem muito, lamentavelmente, na sociedade fútil. Eles estabelecem um modelo de estética, e algumas vezes você superou os quilos desse modelo de estética, alguém diz, olha, ele é gordo, ou alguém diz, ele é careca, ele é um sujeito devagar. E às vezes até num ambiente profissional, pode ser que um rótulo desse pode ter já colado em você. O sujeito é roda presa, o indivíduo é negligente, ou aquele indivíduo é incompetente, ou você não tem um nível de energia, nem um ritmo que talvez o seu colega do lado tenha, e alguém diz, esse sujeito aí é preguiçoso. Ou porque você tem os seus hábitos ou o seu jeito de ser, e alguém não gosta desse hábito ou desse seu jeito de ser, e diz que você é um sujeito desagradável. Ou você é um sujeito calado, introspectivo, e alguém pode confundir esse silêncio, essa introspecção, como um sujeito arrogante, como um indivíduo prepotente. Ou às vezes você foi educado numa família, às vezes por questões de tradição de família, tem famílias, sobretudo as famílias italianas, falam alto, falam muitas vezes de maneira muito intensa. Eu trabalhei com alemães são frios, tem um jeito muito ríspido de falar, e algumas vezes você aderiu ou incorporou no seu jeito de ser esse jeito da tua família, e alguém pode rotular você de tosco. Ou porque você é um sujeito não tão dado a brincadeiras, muito sério, e alguém pode apelidá-lo de mala, Isso acontece. Eu me lembro, trabalhei numa empresa há muito tempo atrás, e tinha um sujeito que tinha o sobrenome de Salatini. E eu me lembro quando o filho dele, ele trabalhava há muito tempo na empresa, e aí ele pediu para que nós pudéssemos deixar o filho dele estagiar lá. O filho dele estava fazendo o início do curso superior e foi fazer o estágio lá, e era um jovem, um garoto. O pai dele era conhecido na empresa por ser um sujeito muito sério, muito sisudo, não dado a muita brincadeiras, e por ser sisudo, sério, alguém chamava ele de Malatini, porque o sobrenome era Salatini. E quando o filho dele entrou lá, colocaram um apelido no sujeito de Pochete. Queridos, vocês sabem que isso acontece muitas vezes em todos os ambientes onde a gente está. Algumas vezes a gente desconhece os apelidos que colocam na gente, mas as pessoas muitas vezes nos rotulam. E eu queria trazer essa reflexão hoje para vocês, porque mesmo quando você presta atenção no que foi lido, mesmo antes de dizer, e Jesus sempre fazia isso,
Ele sempre perdoava os pecados, depois ele fazia o milagre. Mas exatamente nesta passagem, antes de Jesus dizer: perdoados estão os seus pecados, ele chamou aquele sujeito que provavelmente era um excluído da sociedade, ele chamou de filho. E de maneira suave, eu acredito, por conta da maneira como foi escrito. 2 pontos, filho, vírgula. Para mim, o mestre estava falando assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E depois, se você lê, em função da grande fé daquelas pessoas, Jesus também curou aquele paralítico. E ele saiu de lá andando. Quando Jesus está presente, a gente já sai com um milagre na mão. Queridos, e hoje você vai sair daqui com um milagre na mão. A Bíblia fala, a Bíblia não mente. Você sairá daqui abençoado. Vai sair sim com a garantia de uma porta aberta. Vai sair sim com a garantia da cura das tuas enfermidades. Vai sair sim com a garantia de que seus problemas serão amenizados. Vai sair com a garantia que o Senhor Jesus vai te dar estratégias, vai te dar ideias, vai te dar criatividade para você solucionar os teus problemas. Porque Ele chama você de filho. Jesus não chamou aquele indivíduo de: ô paralítico, vem aqui. Ele não falou assim. Ele não disse: ô aleijadinho, vem aqui. E nem sequer usou nenhum termo politicamente correto, algum eufemismo. O termo politicamente correto nos dias de hoje seria talvez um PCD, uma pessoa com deficiência. Aliás, é assim que as organizações e as empresas chamam as pessoas com algum tipo de deficiência. É um PCD. E Jesus não usou esse tipo de expressão. Ele chamou de filho. Poderia até olhar para o indivíduo, ver a deformidade dele e dizer: ô desprovido de beleza, vem aqui. Mas ele não disse isso. Ele, com muito carinho, ele disse: filho. Jesus o chamou de filho. E hoje, queridos, não importa qual o rótulo, qual a etiqueta, qual a tarja que colocaram em você, qual estigma você carrega. E algumas vezes nós carregamos estigmas que nós mesmos nos colocamos. Quando a gente olha para o espelho e diz: eu sou um perdedor, eu não nasci para isso, eu acho que eu não tenho jeito. São estigmas que você mesmo coloca. E às vezes a gente coloca porque ouviu tanto isso, que acaba acreditando, e isso cola em você. Então eu não sei que etiqueta, que rótulo, que tarja colaram em você, ou que você se autocolou. Deus hoje está dizendo para você: filho, filha, eu amo você. Jesus vai além das aparências e dos rótulos. Não importa o que é que você aparenta para a sociedade. Não importa qual é o rótulo e o estigma que classificaram você, em que quadrante classificaram você. A palavra ensina, e eu até gostaria que, se você pudesse ler em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e no verso 7, primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 16 e no verso 7. Eu vou ler na minha versão, a versão contemporânea, talvez um pouquinho diferente da sua, mas não na essência, na mensagem que a palavra quer entregar ao teu coração. E diz assim: mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com a sua aparência e estatura, eu já descartei esse.
O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Esse episódio, queridos, é um episódio muito interessante, porque o profeta tinha se impressionado com a beleza de Eliabe. Era um dos candidatos a ser rei de Israel. O profeta não tinha ficado impressionado com aquele garotinho mirrado, pequeno, que não tinha porte de soldado, mas ele tinha um coração de guerreiro. E o Eterno fala a Samuel, Deus fala a Samuel: olha, esse outro que você olhou, não tem o coração que eu quero. Eu já reprovei o coração dele. Você está olhando para a aparência, e eu olho para o coração. O que Deus quer de você, é que você tenha um coração voltado a Ele. É só isso. E aí Ele vai poder chamar você de filho com muito carinho. E como todo pai, como toda mãe, sempre vai fazer o melhor pelos filhos. Se você hoje, querido, e pode acontecer, estiver naquela crise existencial, aquele dilema, e às vezes acontece, é uma pressão muito grande sobre nós, a sociedade, o trabalho, a família, e às vezes a gente não consegue alcançar ou atingir as expectativas, e aí vem a famosa frase: mas quem sou eu afinal? São tantos julgamentos, são tantas expectativas a seu respeito, e algumas vezes tantas que você frustrou, e às vezes a gente até cria uma autoimagem, cria uma imagem de si mesmo que não é a imagem que Deus faz de você. Ele, quando olha para você, ele vê a obra de arte que ele criou. É assim que ele olha para você e vê. Ele olha para o seu coração, ele vê o quanto você o ama, o quanto você está disposto a segui-lo. É assim que ele olha para você. Então, ele olha para você, escute o que ele está dizendo. Ele diz: filho, filha, você é meu, você é minha. Eu tenho um zelo especial por você. Eu guardo você. Eu protejo você, eu coloco um círculo de proteção ao seu redor, os meus anjos acampam ao seu redor, eu estou disposto e com os ouvidos atentos a te ouvir. Jesus, você pode ver lá em João, primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 3, verso 1. Jesus revelando a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade. 1 João, verso 3, capítulo 3, verso 1. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou o que pode fazer. Nós somos filhos de Deus. Não se preocupe com o rótulo que colocaram em você. Tenha uma plena consciência de que você é filho de Deus. Eu gosto muito de fazer algumas comparações, até porque este é um ambiente que eu tenho uma certa facilidade, onde eu fico muito tempo, eu trabalho com esse tipo de ambiente, que é o ambiente da educação, e em algumas disciplinas que eu ministro, tem uma delas que chama-se planejamento estratégico. Eu ministro essa disciplina para os pós-graduando em administração. E numa aula de planejamento estratégico, o elemento básico que a gente explica como introdução
é explicar para as pessoas que a essência de um planejamento estratégico é a organização saber quem ela é, onde ela está, o ambiente que ela está e para onde ela quer ir. E eu queria trazer essa metáfora, abstrair desse contexto de um planejamento estratégico para a nossa vida. Olha, é importante você saber quem você é. E hoje já ficou claro aqui. Você é filho do rei. Amém? É importante saber onde você está. Você está nesse mundo e esse mundo não é fácil. Esse mundo está cheio de dificuldades. O cenário é um cenário complicado. Mas você tem consciência de quem você é filho e o que o Pai dispõe para você viver nesse ambiente que é um ambiente extremamente agressivo. Mas Jesus está com você. Mais importante ainda é para onde você vai. E aí tem uma mansão celestial te esperando. Tem uma eternidade te esperando. E tudo que a gente faz aqui hoje é para essa eternidade. E quando Jesus olha para você, Ele sempre olha para pelo prisma da eternidade. Ele olha você aqui hoje, enfrentando essas dificuldades, rotulado dessa forma, mas Ele está preparando um lugar para você. E mesmo com todas essas dificuldades, e rotulado por essa forma, Ele está dizendo para você: filho, eu não esqueci de você, você não está sozinho, perdoados estão os teus pecados, e depois de perdoados estão os teus pecados, tem um milagre para você. E o milagre vai ficar por conta de você, é aquilo que você mais precisa. Se você crer, você terá e sairá abençoado aqui hoje. Tenha uma convicção, tenha uma certeza, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é muito melhor, você é muito mais, porque você é um filho do rei. Amém, queridos? Então, se a sociedade jocosamente te rotula, ou te faz se sentir inútil, ou te rotula de um sujeito atrapalhado, ou, sabe, quando você comete um deslize, fez um investimento inadequado, gastou mais do que devia, e alguém diz assim: mas esse sujeito é um cabeça dura, né? Eu sei que isso é um termo comum e é muito fácil de brotar dos nossos lábios, mas olha, não importa se já falaram isso para você, ou se já falaram: esse sujeito é um preguiçoso, é um desempregado, é um falido, é um doente, é um complicado. Deus está dizendo para você: não, você é meu filho. Amém? Jesus livra você dos estigmas. E a pregação hoje é que você saia daqui abençoado, saia daqui se sentindo filho de Jesus, filho de Deus, e não se deixe levar por nenhum estigma, por nenhum comentário. Saia daqui com a autoestima elevada, com a autoimagem modificada. Gosto muito de uma passagem registrada lá em Gênesis, no capítulo 32, no verso 27, que é quando Jacó ganha uma nova identidade. É muito interessante. E hoje, querido, você está ganhando uma nova identidade. A identidade aqui, você é filho do rei. Amém? Vamos ler lá em Gênesis 32, verso 27. Fica aí para a tua referência, se você quiser abrir aí. Mas eu só queria lembrar que Jacó, o nome Jacó, tem um significado de trapaceiro. O nome Jacó, o significado é trapaceiro. Agora imagine você ser chamado de trapaceiro. Eu fico imaginando o que Jacó não sofreu, né? Imagina assim: ô trapaceiro, arruma a cama aí, né? Ô trapaceiro, vamos jogar dama? Não, pensando bem, acho que não, com você não. Mas olha, Gênesis 32, 27. Deus dá uma nova identidade a Jacó, como Ele está te dando hoje. Está falando: olha, esquece esses julgamentos e esses rótulos que colocaram em você. Você é meu filho. Gênesis 32, 27 diz assim: disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Verso 28. Então disse: não se chamará
não se chamará o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. Deus diz para você hoje: não será mais o que dizem que você é. Você é filho e herdeiro de um legado de bênçãos incomparáveis. Amém? Você terá privilégio de filho de rei. E você deve assumir isto na sua vida. Queridos, é uma grande herança. Nós temos que tomar posse disso. Eu gosto muito de classificar as coisas por itens. Eu queria, para a gente caminhar por encerramento, falar de 3 afirmações que você deve refletir, que você deve tomar posse dessas afirmações, porque você é filho do rei, tá bom? Então a primeira afirmação: você é cabeça e não cauda. Está escrito lá em Deuteronômio 28:13. Você é cabeça, não cauda. Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Se você obedecer, se você seguir, você sempre será cabeça. Segunda afirmação: você é mais que vencedor. Você não é fracassado, você não é perdedor, você não é cabeça dura, você é vencedor. Romanos 8:37. Você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Terceira afirmação: você é um tesouro particular. Você é uma pedra preciosa. Você é filho. Êxodo 19:5 diz assim: se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro. É assim que Deus olha para você, e eu tenho certeza, muitas mães já olharam para os filhos e disseram: esse é meu tesouro. Será que você nunca falou isso? É uma vocação de quem é pai ou que é mãe, olhar para os filhos e ver nos filhos um tesouro. E é assim que Deus faz quando olha para você. Este é o meu tesouro. E para você continuar sendo o tesouro dele, é só seguir essa orientação de Êxodo 19:5. Se vocês obedecerem, diz o Senhor, as minhas ordens e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu os escolhi, porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Amém, queridos? Está se sentindo melhor? Está se sentindo abençoado? Amém. Medite então em Isaías 41:14. A minha versão, a versão contemporânea, diz assim: se você se sente como um verbo insignificante, ó Jacó, não tenha medo. Sente-se como um frágil inseto, ó Israel, eu vou ajudá-lo. Eu, o Eterno, quero encorajá-los. Eu, o Deus que os redimiu, o Santo de Israel, estou transformando você de vermes em rastelo, de insetos em ferro. Como um rastelo de dentes afiados, vocês vão aplanar os montes, vão transformar essas duras e velhas montanhas em solo argiloso, vão abrir o solo bruto para o tempo, para os raios de sol e rajadas de ventos e de chuvas. Vocês estarão confiantes e exultantes e se alegrarão no Santo de Israel. Isso é promessa para a vida de vocês. É o Senhor olhando para vocês e vendo, não um verme, mas vendo um gigante, vendo um vencedor, vendo um batalhador, um guerreiro, pessoas que lutam e conseguem aquilo que estabeleceu. Na linguagem de hoje, tem uma adaptação que eu achei bastante interessante, que diz assim: meu pequeno povo de Israel,
você que é tão desprezado pelos outros povos, não tenha medo, eu vou ajudá-lo, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo, com lâminas duplas, novas, afiadas. Você debulhará os montes e transformará em pó e reduzirá as colinas em palha. Você jogará para cima e eles serão espalhados pelo vento por toda parte, mas você terá grande alegria dada pelo Senhor, e você louvará a mim, o Senhor de Israel. É isso que Deus tem para você, uma promessa com coisas muito boas. E eu queria encerrar, queridos, tem uma história que eu li há muito tempo, e em algum momento eu até já comentei sobre essa história aqui, mas eu acho que vale a pena a gente relembrá-los. Pode ser que alguma pessoa não tenha ouvido esse relato quando eu contei aqui a primeira vez. Trata-se de um livro que eu li, chama-se Subindo Acima da Multidão. A primeira versão que eu li era uma versão pequena. O livro, o original, o título é Rising Above the Crowd, e é de um autor americano, que ele relata episódios de pessoas que superaram dificuldades, que estiveram acima da multidão. E nesse relato ele conta a história de um sujeito chamado Ben Hooper. O Ben Hooper nasceu e não conhecia o seu pai, não conheceu o seu pai. Ele era rotulado como filho de pais desconhecidos. E na época, o lugar onde ele nasceu no Tennessee, nas montanhas no lado leste do Tennessee, segundo o relato. Aquela sociedade, aquele pequeno povoado era extremamente conservador, e para filhos de pais desconhecidos havia uma discriminação muito grande. Então ele era rotulado como um indivíduo filho de uma mãe à toa. Era assim que, lamentavelmente, rotulavam. Aos 3 anos de idade, ele já começou a ser discriminado, porque os outros pais não queriam que os seus respectivos filhos brincassem com ele. E o comentário é: onde é que já se viu eu deixar o meu filho brincar com uma criança que não tem pai? Aos 6 anos de idade ele vai para a escola, e na escola também ele é discriminado. A sociedade discriminava, e ele, quando tinha o intervalo, as crianças iam comer os seus lanches juntos, ia para a hora do recreio, tinha um tempo adicional, e ele sempre ficava na sala de aula, na sua carteira, na sua escrivaninha, porque sempre que ele chegava a um grupo de meninos e meninas, esse grupo se desfazia e ele ficava só. Aos 12 anos, já com a personalidade e o caráter pré-formado, tinha tudo para ser um sujeito introspectivo, considerado um sujeito à margem da sociedade, poderia ter um desencaminho por conta disso. Mas naquela época, aos 12 anos de idade, ele começou a ouvir de um pastor que havia chegado na cidade, um jovem pastor, e esse pastor, segundo falava, era uma pessoa muito agradável, era uma pessoa imparcial, era uma pessoa que gostava de gente, que gostava de pessoas, que os seus sermões eram sermões muito abençoados. E ele, que não gostava muito de ir à igreja, decidiu ir à igreja. E foi exatamente naquele dia que ele chegou um pouquinho mais tarde, para que ninguém percebesse que ele havia chegado. E ele saiu um pouquinho mais cedo também, para que ninguém percebesse que ele havia saído. Ficava naquele cantinho, isolado, mas ele gostou da mensagem. E veio depois no domingo seguinte, mas sempre da mesma forma. Chegava um pouquinho mais tarde e saía um pouquinho mais cedo. Mas lá segundo o relato, lá pelo 6º ou 7º domingo,
a mensagem foi tão tocante para ele, que segundo o relato, ele olhava para o pastor pregando e dava a impressão que o pastor tinha uma placa atrás do pastor dizendo: Ben, pequeno Ben Hopper, essa palavra é para você. E ele foi ficando, foi ouvindo, e quando ele percebeu, o culto já havia terminado, não deu para ele sair mais cedo. E quando ele pensou em sair, os corredores já se fecharam, e ele foi obrigado a ficar no meio da multidão. Ele era averso a pessoas, averso à multidão, até porque toda a história dele com gente foi uma história de desprezo. E foi nesse momento que o pastor percebeu aquele garoto ali na frente e colocou a mão no ombro dele no meio do corredor. E perguntou: quem é você? E foi nesse momento, segundo o relato, que houve um silêncio total na comunidade. Normalmente quando se termina o culto, as pessoas estão saindo, estão se cumprimentando, estão se falando, há aquele burburinho. E naquele momento o burburinho se encerrou, porque todos queriam, todos eram curiosos para saber quem era aquele indivíduo, quem era o pai dele. Ele tinha que falar um nome e um sobrenome. E o silêncio esperava, mas o pastor sabiamente entendeu. Quando aquele garoto olhou para o pastor falou: agora eu sei, é muito parecido, você é um filho de Deus. Vá, querido, e viva essa herança. E é isso que o Senhor está falando para você hoje. Não importa o quanto te rotular, o que importa é que você é um filho de Deus. E você tem o direito de viver essa herança maravilhosa que Deus tem para você. Viver todas as bênçãos que Deus tem para você. Viver todas as soluções que Deus tem para os seus problemas. Viver todas as curas que Deus tem para as suas enfermidades. Viver todas as soluções que Deus tem para os seus dilemas. Coloque-se em pé, o grupo de louvor vai subir. E se possível, olha, eu gosto muito de um louvor que é como pérola. Será que dá para cantar esse? Dá? Ai, que ótimo. Então, na hora que nós estivermos cantando, lembre-se de uma coisa. Uma pérola, ela é formada em torno de um grão de areia. O que faz uma ostra construir a pérola é um grão que incomoda, é um grão que fica na carne mole do molusco. E aí ele solta uma resina para dar formas mais arredondadas ao grão que incomoda. Então, se tem algo te incomodando hoje, Deus te olha e vai te ajudar a construir dessa dor, deste incômodo, deste rótulo, uma pedra preciosa, uma pérola. E é como pérola que Ele te vê.